Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar agora a continuidade da nossa aula de ótica, né? Vamos falar agora sobre a refração e sobre os assuntos relacionados à refração. Tá? Então, na última aula o que nós vimos foi a questão aí da luz e da reflexão, né? A gente pegamos aí os princípios básicos da luz e agora vamos para a refração. Refração, gente, diferente da reflexão, ocorre quando a luz muda de um meio óptico para outro. Então, por exemplo, quando a luz sai do ar e vai para o vidro, por exemplo, aqui no caso do óculos, a gente aproveita a refração para gerar a correção de defeitos ópticos dos nossos olhos. E a refração também pode acontecer em situações não preditas. Por exemplo, quando você atravessa, no caso aqui da direita, né, você está tendo um desvio da luz e isso causa esse efeito óptico bastante interessante, esse efeito é, aí de ilusão de ótica, que dá a impressão que a pessoa perdeu a cabeça. Né? E o que acontece? Todo efeito em que você tem uma mudança de meio produz uma mudança também no caminho que a luz está seguindo. E isso produz algum tipo de distorção de imagem. Né? Então a refração é responsável por vários efeitos de ilusão, né? Que na verdade são desvios provocados no caminho da luz e que provoca esse tipo de ilusão. E nós vamos estudar agora. Então, como vocês conseguem perceber aqui nessa imagem, o laser, no momento que sai do ar e vai ali para um meio, que é o meio do que tem água, né? Ele acaba produzindo esse desvio. Né? Inclusive, vamos observar, né, como que isso ocorre dentro desse vídeo, né? E vamos ver o que acontece. Vocês conseguem observar, ó, que na medida que o laser vai sendo desviado em determinado ângulo, o desvio ali, ó, vai acompanhando junto e depois nós vamos entender por que esse mecanismo ocorre. Tá? Mas isso é um caso típico de refração que consegue ser visto. Vocês percebem que a reflexão também ocorre ali no vidro, né? Ao retorno da luz. Tá? Então, esse é o caso em que nós observamos fortemente a refração. Tá, gente? Muito bem. Então, continuando, a refração, gente, então, ela ocorre do ponto de vista da física, é um desvio da luz, mas nós precisamos nos perguntar aí por que isso ocorre. Tá? Então, para fazer isso, aqui nós temos a ilustração do caminho da luz na refração. Sabemos aqui que a gente tem nesse lado, tá? Vamos pensar que aqui é o ar e aqui poderia ser a água, que é o caso anterior que nós vimos, tá bom? E vamos tentar entender isso com uma analogia, que é a analogia que nós chamamos da analogia da praia. Então imagina o seguinte, imagina que você está numa vista superior como se visse de um helicóptero, tá? Uma praia, e você tem duas regiões dentro da praia. Você tem o mar, então aqui você tem toda uma parte que é o mar. Tá, vamos demarcar isso aqui de azul, né, para ficar bem fácil de entender. Então podemos marcar mar. E por outro lado, nós temos também a areia. A parte da costa que você tem areia ali. Então, você está aqui com a tua areia. Então, se eu visse por cima do mar, eu viria algo desse tipo, né? Teria areia de um lado, o mar do outro. Vamos pensar que é um dia calmo, sem grande correnteza, mas esse é um tipo de mar que nós podemos chamar de mar de tombo, ou seja, repentinamente a profundidade da água cai, ela cai do nada. E isso provoca muitos afogamentos nessa praia. Portanto, aqui nós temos um salva-vidas, que fica sempre de plantão caso alguma pessoa tenha problemas aí de afogamento. E o que acontece nessa situação? Nós temos uma pessoa que veio de fora, um turista, né? E esse turista, tá, gente, ele não conhece os perigos aí relacionados ao mar e ele está nesse ponto
tá? Vamos colocar uma outra cor, né, para enxergar melhor, vou colocar branco. Ele se encontra nesse ponto e esse turista, tá, gente, ele acaba se afogando. Bem, agora a pergunta que eu lanço para vocês é a seguinte: qual que seria o caminho em que esse salva-vidas conseguiria chegar mais rapidamente até esse turista? Bem, seria o caminho mais curto, ou seja, seria traçando uma reta, né, como esse laranja está mostrando, uma reta diretamente. Tá? Eu estou pensando assim, como eu chegaria mais rapidamente até lá, em tempo menor? Seria de forma reta ou seria algum outro caminho? Bem, gente, nós podemos pensar um pouco e sacar o seguinte, que nós, nesse caso, o salva-vidas desempenha velocidades diferentes, tá? Nessa situação. Ele não tem uma velocidade igual na areia e no mar. Ele corre mais rápido na areia do que no mar. Então, ele pode aproveitar mais o caminho dele na areia, ou seja, ele pode dar um desvio para dentro aqui na areia e depois fazer uma quebra repentina e ir para o mar, tá? Dessa forma. Com isso, ele aproveita e desempenha maior parte do seu tempo na areia, onde a velocidade dele é maior, do que no mar. E vocês percebam, né? Vou pintar de vermelho para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Tá? Aqui você tem um caminho que é o seguinte, com uma quebra. E olha que interessante. Vocês percebam que aqui você tem um caminho muito parecido sendo percorrido pela luz. E isso sugere uma coisa para a gente, tá? Que a luz percorre o caminho de menor tempo e, consequentemente, de menor tempo e também e menor energia, porque quanto mais rápido é no sentido de menor tempo que você está, menos energia você gasta. Então, de alguma forma, a luz ela escolhe, super entre aspas, tá, gente? Um caminho em que é gasto menos energia. Esse é o motivo da gente ter esse desvio. A luz procura percorrer caminhos em que há menos gasto energético. Tá? Se você me perguntar agora por que a luz faz isso, é uma pergunta que fica em aberto, tá, gente? Nós apenas entendemos isso, que a luz se comporta dessa forma específica, tá? E para conseguir fazer a medida desse desvio, gente, nós criamos uma coisa chamada índice de refração e refringência, tá? Esse índice, gente, que a gente usa a letra N, tá? Ele mede duas coisas. Ele mede tanto o desvio da luz, então quanto maior é o N, maior é o desvio da luz no material, tá? E ele mede também quanto que a velocidade da luz mudou no momento que você muda de um meio para outro, tá? Então, há meios que são mais refringentes do que outros. O que significa? Significa que ele desvia mais e diminui mais a velocidade da luz, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O ar, gente, ele é considerado um índice de refração muito baixo, tá? Que é N igual a 1. A gente costuma colocar o ar e o vácuo. E tudo que é maior do que 1 são outros meios. Tá? Então essa é a classificação que a gente usa. A gente não tem índice de refração menor do que 1. Tá, gente? Nós começamos pelo 1. Tá bom? E o que acontece? Quando você tem um índice de refração 1,33, que é o da água, você tem esse tipo de desvio. No vidro você tem 1,5, olha. Vocês percebem que ele houve um desvio mais para dentro. Olha o diamante, que é considerado um, um material muito refringente, 2,4. Então o desvio é muito acentuado. Tá? Então isso significa o quê? Na água, no vidro e no diamante eu posso comparar, eu posso dizer tranquilamente que o diamante gera uma diminuição muito grande na velocidade da luz, maior do que do vidro e maior do que da água. Você consegue comparar a refringência de diferentes materiais e consegue, por consequência, fazer agora uma comparação quantitativa, de ver o quanto que o material ele acaba dificultando a vida da tua luz no momento que ela passa, tá? E a gente define o índice de refração da seguinte forma:
N, nesse caso, né, N igual a C sobre V, que está ali embaixo, né, e C é um, um número, né, que nós usamos na física, que é uma constante, que é a velocidade da luz no vácuo. Da luz no vácuo. Tá, gente? E esse C, tá? Normalmente, tá, pessoal, o valor que a gente utiliza é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade extremamente alta, tá? Enquanto que esse V, esse outro V, pessoal, que está ali embaixo, o que significa ele? Ele é a velocidade da luz no meio que você estuda, que ela sempre é menor do que a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é a maior, porque ela não tem impedimentos, tá, gente? Então, isso aqui é como nós definimos o índice de refração. Se compara a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio. Inclusive, pelo índice de refração, você consegue determinar qual que é o valor aí da velocidade da luz naquele meio. Tá? Basta você jogar aqui na equação que você encontra essa velocidade com facilidade. Tá? Então, refringência, pessoal, ele significa o quê? Um meio ele é muito refringente na medida que seu índice de refração é maior. Então, quanto mais refringente, maior é a refração, o índice de refração desse meio. Tá? Então, gente, nós chegamos aqui, né? Essa aqui é a definição do índice de refração, e há uma relação, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui do lado, entre esse ângulo de incidência, aquele ângulo que nós chegamos com a luz em determinado meio, né? Rapidinho, aqui. O ângulo de incidência aqui, e esse ângulo de refração R aqui embaixo. Tá? Então vamos lembrar que quando nós estudamos ali a reflexão, nós colocamos esse ponto, essa reta aqui chamada de normal. Tá? Então aqui você está tendo a luz batendo, vamos dizer que aqui é a água, e sendo desviada para dentro. E você tem esses dois ângulos aqui, e você quer comparar eles. Fica bastante claro, pessoal, que aqui, diferente do que a gente viu anteriormente, né? O índice de reflexão, que era igual ao índice de. Aí o índice de o ângulo de incidência, eles eram iguais, agora não é mais. Então agora, ó, gente, é diferente, tá? Não vale mais aquilo que a gente viu. Só de olhar você já percebe. E o que acontece, pessoal? Nesse caso, a gente usa uma lei chamada de Lei de Snell-Descartes, tá? Que é bastante importante e ela é expressa nessa equação. Essa aqui é uma outra forma de expressar ela, mas essa aqui da esquerda é a principal, tá? E como que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. Se eu conheço o índice de refração do meio incidente, é o meio 1, que está aqui em cima, e eu multiplico pelo seno desse ângulo I, é igual ao índice do meio 2 vezes o seno desse outro ângulo. Tá? Então você multiplica tudo que é de um meio por tudo que é do outro meio nessa igualdade. Então, tá? Para vocês conseguirem lembrar, você separa os meios, tá bom? E faz essa multiplicação. É uma equação relativamente fácil, tá, gente? Então, não esqueçam aí. E essa outra derivação aqui do lado é só você substituir o valor do n aqui que você chega nela. Tá? Então vocês não precisam decorar, tá bom? Porque não é necessário. Assim, talvez decorar esse lado aqui só tá legal, tá? Você já consegue se virar bem, tá bom? Olha só, gente, aqui nós temos diferentes desvios, tá? Isso aqui foi calculado utilizando aí os índices tabelados, tá, gente? Eu usei aí o GeoGebra para produzir isso. E a gente tem aqui o ar. O ar é considerado um índice de refração 1, então não tem desvio. A água, você tem esse desvio aqui. O vidro, esse desvio. A glicerina, esse desvio, tá? Você tem o álcool etílico, o diamante, ó, bastante violento, o acrílico. Então, para vocês perceberem que dá pra gente até calcular aí o desvio direitinho, tá bom? Agora vamos dar uma olhada no ângulo limite e a reflexão total. Tá? O que acontece, gente? Agora vamos pensar que você, no primeiro caso, nós fizemos a luz saindo, né, de um meio que você tinha um índice de refração menor para um maior. Então vamos fazer o seguinte agora. Vou colocar aqui, né? Vamos dizer que aqui é água e aqui é ar. Tá?
E o que acontece? Nós vamos fazer a luz agora sair da água, tá? E ir para o ar. Então, quando você faz isso, tá, gente? Joga aqui a luz. Ao invés de você ter o desvio para dentro, a luz agora ficou mais rápida. Ela tem um desvio dessa forma aqui, ó, para fora, no sentido da normal. Então ele se afasta da normal, tá, gente? Então você tem isso aqui e esse ângulo, ó, abriu o ângulo, se você for pensar, o I e o R, tá? Bem, pessoal, dependendo do ângulo que você vai colocando, acompanha aqui embaixo, tá? A única diferença do desenho que a gente está vendo de um lado e de outro é que esse aqui, ele está vindo de baixo para cima em vez de cima para baixo, como eu mostrei aqui, tá? Se eu vou aumentando esse ângulo, vocês percebam que a luz ela vai sendo desviada cada vez mais aberta, até que chega um momento que ela é desviada a 90 graus aqui, ó. Se eu aumento um pouquinho mais o ângulo, tá, gente? Se eu chego nesse ponto aqui, vocês percebem que a luz, ela não mais vai sair de um meio e vai para outro, ela acaba voltando, tá, gente? Então, vocês percebem que se eu saio de um índice de refração, tá, da água, então se eu pego, por exemplo, a água, a gente pode dizer que é L 1,33 e vou para um menor, só nesse caso, você pode chegar num ângulo aqui, tá, gente? Um ângulo que você abre tanto. Por exemplo, eu poderia colocar aqui de amarelo para vocês enxergarem, ó, que chega uma hora que a luz não só ela não é refratada, mas ela volta, tá? Nesse caso, nós dizemos que chegamos na reflexão total. Tá? Então você passou um certo ângulo, que é chamado de ângulo limite, e passou desse ângulo limite esse L, você acaba tendo a reflexão total. Interessante, né? Mas o que a gente pode fazer com isso? Tá? Uma aplicação imediata, pessoal, é isso aqui. Tá, mas isso aqui é meio inútil, né? Você tá com a luz, né? Você bota um laser ali, ele fica preso no bloquinho. Isso aqui, gente, se você levar isso para fibra ótica, você consegue deixar a luz presa dentro de uma fibra, dentro de um espaço confinado, e nesse espaço confinado a luz pode chegar de um lado para o outro de forma controlada. Você pode jogar informação de um lado para o outro de forma bastante controlada. E isso permite que a gente tenha, por exemplo, a transmissão de informação por fibra ótica. Tá? Então quando a gente tem aí uma transmissão de informação pela fibra ótica, ela é por conta desse fenômeno, tá? Quando a gente está debaixo d'água, pessoal, e você olha para cima, você percebe também que dependendo do jeito que você olhar, você percebe um espelhamento aqui na superfície de cima, né, na superfície da água, do que está embaixo. Olha só, você percebe que você vê a carapaça da tartaruga aqui, você vê a parte de baixo aqui aqui da superfície da areia e tudo mais. Por quê? Justamente porque a luz bate aqui e retorna pela reflexão total. E você pode também, com um experimento simples, a gente vai observar, fazer com que a luz fique presa dentro da água, por esse mesmo motivo. Tá bom? Então, isso aqui tem uma série de aplicações, uma aplicação extremamente útil hoje em dia, que é a fibra ótica que permite a internet de banda larga pra gente. Então, vamos dar uma olhadinha, tá? Aí, eu vou colocar, na verdade, vou deixar para vocês, né, observarem isso aqui nos links, para dar crédito aí pro Manual do Mundo, tá, gente? Então, depois observem. Isso aqui é um tutorial que vai permitir que vocês façam esse experimento, tá? Experimento de deixar a luz presa. Então, vamos dar uma olhadinha, tá? Vou puxar aqui agora com vocês o desvio da luz usando um simulador. Esse simulador também vai estar referenciado aí nos links, tá, gente? Então, vocês, por favor, observem depois. Aqui, nesse simulador, tá, gente? Nós temos vários tipos. Um que olha para o prisma, outro que é a introdução. Eu vou nesse do ferramentas porque ele tem mais recursos aí que eu posso utilizar, tá? Então, olha que interessante. Aqui eu posso mover esse laser, ligo ele e olha só, posso jogar a luz dessa forma. Eu posso medir os ângulos aqui, ó, que é formado tanto o ângulo aqui que nós chamamos de reflexão quanto de refração, tá? O normal está aqui aparecendo bonitinho, tá? Que você pode ligar ou desligar.
Você tem alguns aparelhinhos aqui que são interessantes. Esse da rapidez, ele diz a velocidade da luz, ó. Velocidade da luz, se eu coloco aqui, percebe que ele colocou um C ali, ó, tá? O que significa isso? Uma vezes a velocidade de luz no vácuo, então ele está com a velocidade 100%. Aqui também, ó, um C, e olha só, a velocidade da luz diminuiu, né? Porque você saiu do ar e foi pro vidro, tá? E o que acontece, gente? A gente consegue sacar aqui também, ó, essa coisa bastante interessante, tá? Ele diz pra gente como que está sendo, tá? Aí, ó, essa transmissão da luz, porque a luz é uma onda, e aqui vocês percebem que tem uma pequena diferencinha, né? Ó. Você tem umas diferenças aí. E isso aí é interessante, você consegue medir uma série de coisas. E o que eu quero que a gente veja? A gente veja principalmente a rapidez, tá? E mude aqui os índices para a gente entender. Então, olha só. Se a gente sai do ar e vai para o vidro, perceba que ó, nesse ângulo não tem desvio. E eu vou aumentando o ângulo, o desvio ali embaixo, ó. Perceba a diferença dos dois ângulos, tá? Ele vai ficando mais acentuado. Então, quanto mais acentuado é o ângulo, maior o desvio, tá bom? Segundo ponto, vocês percebem, né, que você tem um desvio que aproxima da normal, ou seja, ele vai para dentro. Agora, vamos fazer o seguinte: se eu acentuo esse índice de refração, olha o que acontece, o desvio é maior, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Eu vou colocar vidro em cima e ar embaixo. Opa, deu um spoilerzinho, mas não tem problema. Vamos ver o que acontece no momento em que eu vou mudando aí, tá? O meu ângulo. Então, olha só, vou mudando. Agora percebam que esse ângulo ele vai se afastando, né? Você tem um aumento aí do desvio. Por quê? Porque a velocidade da luz aumentou. Vamos ver? Olha só. Você tem 0,67, aqui você tem 1. Então você teve um aumento da tua velocidade, tá, gente? Então, aquele salva-vidas, para ele sair desse ponto e até esse, né? O que ele faria, né? Ele, vamos dizer que agora ele quer sair da água e ir até aqui, socorrer uma pessoa, então ele ia tentar desviar o seu caminho de forma a ir menos na água e mais na areia, né? Isso aqui continua valendo, muito interessante. Agora vamos lá. Chega a um certo ângulo, pessoal, olha só. Mais ou menos aqui, em que você tem a reflexão. E olha só, se você joga no ângulo acentuado aqui dentro desse cara, você tem o quê? Você tem a luz, que ela bate, né? E ela retorna. Se eu coloco uma outra superfície aqui em cima, né? Se eu fecho ali em cima, eu consigo o que a gente chama aí de um tubo de vidro, e aí você prende a luz ali dentro, tá? Exatamente como a gente viu, né? Nesse caso aqui, que é o lance da fibra ótica, tá, gente? Então você tem presa a luz. Então isso é muito, muito útil. Tá bom, gente? Então vamos continuar aqui. Então vamos para as miragens. Então, gente, miragens são nada mais, nada menos do que desvios provocados na luz por conta de alguma mudança nas características da luz aí no meio do seu caminho. Tá? Então, a miragem de água no asfalto ela é clássica. No dia muito quente, você passa por uma estrada e você vê alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Você percebe que parece que tem água em cima do seu asfalto, tá um dia muito quente, e você vai continuando com o teu carro e você nunca consegue chegar nesse tipo de pocinha maluca que fica ali na frente, tá? Então, ué, mas por que isso está acontecendo? Tá? Aqui também você tem uma miragem clássica de deserto, tá, gente? Você olha pra frente, você vê também como se fosse um tipo de lago ou uma poça d'água e você nunca alcança ela. Mas perceba aqui embaixo que essa poça ela tem umas parece que ela está refletindo alguma coisa aqui de cima. Né? Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Na verdade, gente, a miragem, como ela funciona? Quando você pega a luz vindo direto do Sol, né? Nós temos o Sol aqui. Você tem uma parte da luz que vem direta do Sol, tá? Dessa parte de cima do céu, e você simplesmente observa isso sem miragem. Só que acontece, num lugar como um deserto ou como asfalto, que você esquenta muito, esse lugar ele fica muito quente, a temperaturas muito altas, né? No deserto, no caso, a areia, e no asfalto é o piche. O que acontece?
uma parte do ar aqui em cima dele, ele literalmente ele fica muito quente, ele é como se estivesse fritando, tá? Então aqui você tem uma camada próxima de ar que é quente, tá, gente? Hot air aqui. Consequência, o ar não está homogêneo nesse lugar. Ou seja, ele não está se comportando como o ar normalmente se comporta num lugar. Ou seja, ele está nesse lugar aqui, ele está mais denso do que aqui. Consequência, você tem um desvio para dentro, porque a luz fica um pouco mais rápida no momento que ela começa a chegar aqui. E esse desvio para dentro ocorre justamente por isso. E aí o que acontece? A luz desvia e faz esse caminho. A luz que veio de cima é desviada e faz esse caminho. Consequência, nossos olhos interpretam essa luz que chega pra gente desse ângulo como se ela estivesse vindo de baixo, tá? Como se ela estivesse vindo da parte do deserto. Consequentemente, o que vai acontecer? Você vê isso aqui, ó. Você vê uma extensão e parece que o que você está vendo é um lago que está no chão, mas na verdade o que você está vendo não é um lago, é simplesmente o céu. Tá, gente? E ele é azul justamente porque o céu é azul. Tá? Então percebam ali atrás, isso fica muito evidente que na miragem aparecem aqui os objetos refletidos embaixo. Então a luz que estava em cima parou embaixo. Tá? Então não é o céu que você está vendo, você simplesmente está vendo um efeito de ilusão de ótica. Tá, gente? Então a luz foi desviada. E esse desvio dá a impressão de que as coisas que estão em cima, na verdade, estão embaixo. Tá? Muito bem. Então, gente, o que acontece? Vamos voltar para a questão do prisma, né? Lembra que quando a gente joga luz em cima de um prisma, nós temos um desvio e uma separação de cores. Né? Se você joga luz branca, por exemplo, do Sol, e aí você tem esse espectro aqui de luz que está nessa ordem. Bem, gente, isso sugere o seguinte, que cada uma das cores, como a gente viu a questão do índice de refração, tem um índice próprio, tá? O N ele tem para cada cor. Cada cor se desvia de um jeito diferente, tá bom? Então isso é bastante interessante. E o que acontece? Isso explica em grande medida o que acontece quando a gente tem a lua sangrenta ou, né, um nome muito dramático que a gente chama aí do é, do eclipse lunar. Tá? O eclipse lunar, gente, basicamente acontece quando a lua é tapada pelo sol e você vê a lua vermelha. Por que isso acontece? Aqui você tem luz chegando e batendo na atmosfera, aquela luzinha, coloquei amarelo, né, gente? Foi um pouco inapropriado, mas tudo bem. Isso aqui é a luz do sol. No momento que ela chega aqui, ela sofre refração. Porque o vácuo, gente, mesmo ele tendo um índice de refração parecido com o ar, o vácuo não tem o mesmo índice de refração que o ar. Então, pequeno desvio da luz, tá, gente? E isso aqui atua como se fosse duas partes de um prisma, dois prismas, tá? A atmosfera de cima, a atmosfera de baixo. Consequência, a luz é decomposta, uma parte da luz vai para fora, que é essa parte aqui, que corresponde ao violeta, não bate na lua, e outra parte vai para dentro, desviada, o que gera a iluminação da lua somente pelo vermelho, vocês percebem aqui. Tá? Então, assim, a lua não fica exatamente escura. Ela recebe uma parte da luz do sol, uma parte pequena, tá? Correspondente à sua parte vermelha. Então, ela parece avermelhada. Tá, pessoal? Então, você não é que teve sangue lá, não é nada disso. É simplesmente que você teve a refração na atmosfera alta e baixa da Terra. Tá, gente? Então, isso cria o que a gente chama de lua sangrenta. Agora, a gente consegue entender por que a lua não aparece escurecida, mas avermelhada e mais escura, né? Enfim, gente, isso é a questão da refração. Agora vamos para as lentes. E as lentes, tá, gente, eles são o que a gente chama de um instrumento óptico. E instrumento óptico é tudo aquilo que a gente utiliza dentro da ótica, né, com fenômenos ópticos e que pode criar algum efeito desejável para a gente, tá? São, na verdade, se você for pensar bem, eles são pedaços de vidro especialmente desenvolvidos para causar um desvio regular, ou seja, um desvio que produza um efeito regular e que cause
por consequência, por exemplo, a concentração de luz ou o desvio de luz. Tá? A gente tem muitos usos, tá, relacionados aí a nossas lentes e vamos observar alguns. Tá? Primeiro vamos começar pelas lentes convergentes. Convergente, pessoal, significa aquilo que converge ou aquilo que junta. Tá? Convergir significa juntar ou agregar em algum lugar. Tá, gente? Então são as lentes que concentram a luz em algum lugar, concentram a luz num ponto específico que nós chamamos de F, e F vem de foco, tá? E esse lugar específico, tá, gente, ele produz, por conta dessa concentração, ele produz alguns efeitos. Tá? Então, um caso clássico que nós temos é o que a gente chama aí da lupa, tá, gente? A lupa faz isso. E a lupa, como consequência, você consegue, dependendo do jeito que você colocar, concentrar a luz em um ponto. Aquela coisa clássica de você queimar papel utilizando uma lupa e o sol. Você coloca lá, ele queima, tá? E o que acontece, gente? Ele também causa aí a cura, vamos dizer assim, ou a correção, seria melhor dizendo, da hipermetropia ou dos olhos cansados, a vista cansada, tá? Então, pessoas que têm problema de observar objetos próximos, eles têm a correção da tua visão utilizando esse tipo de lente. A gente já vai entender como que isso acontece, qual é o mecanismo que isso acontece dentro do olho humano, tá? E a gente tem também as lentes divergentes, que são o contrário disso, tá, gente? O que acontece? Você pega a luz e essa luz ela é espalhada, ó. Vocês percebem que você tem um espalhamento. Muito bem. Esse tipo de lente, pessoal, ela faz o contrário em relação ao foco. Você pode pensar o foco aqui, ó, e a luz parece que ela foge desse foco, ó. Então, ele não tem foco porque ele desvia. Não, ele significa o seguinte, que o foco agora ele é invertido, tá? Então a luz ela é espalhada. E isso aqui, gente, é um tipo de lente muito interessante porque ele corrige um dos tipos de defeito óptico, que é o meu, por exemplo, que é a miopia mais comuns do mundo. Tá? Então, ele produz também uma consequência, ele diminui imagens, tá? Ou seja, as imagens que aparecem na tua frente, as pessoas que têm miopia, elas têm um pouquinho de distorção, as imagens são um pouco menores do que elas são na realidade, tá? E você também consegue, tá, pegar e por conta desse encolhimento, às vezes você quer pegar uma imagem que se encontra ali muito ampla e diminuir e colocar num lugar. Você consegue produzir esse efeito também, que é o contrário, né? Vamos olhar aqui da lente convergente. Você amplia as imagens, tá bom? Então essas são as lentes divergentes. Então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui nas componentes de uma lente, tá? Vamos ver como que a gente vê ela. Então aqui você tem a lente, ela tá aqui, né, colocada com essa cor escura. Quando você tem essa lente, você tem uma certa distância até esse ponto, que é o ponto, que é o foco, né? Se chama de distância focal, tá? E a distância focal geralmente a gente dá a letra F minúsculo, tá bom? Esse eixo principal é uma linha que corta a lente em duas partes e passa pelo seu centro, tá? A gente chama de eixo principal, tá bom? E o que chamamos de centro óptico é literalmente o centro da tua lente. Tá, pessoal? Então aqui é o foco, o ponto focal tá aqui, né, que é o foco. E você tem a mesma coisa aqui no caso da lente divergente. Só que o foco, né, gente, nós vamos pensar, ó, ele é invertido. Em vez de ser um ponto onde a luz literalmente cai, é um ponto onde a luz parece que está sendo desviada e fugindo daquele ponto. Tá? Você também tem a distância focal, você tem todos os componentes que você tem na lente convergente. Então as lentes são definidas por essas partes. Eixo principal, foco, distância focal e centro óptico. São fáceis aí, os nomes são bastante intuitivos, tá, gente? E o que acontece, gente? Nós temos alguns casos, eu vou pedir para vocês depois retomarem, né, isso em vídeos de outros youtubers e tudo mais, na formação das imagens, tá? Que eu vou passar rapidamente, porque a ideia aqui é fazer uma discussão conceitual de como que são formados isso. Eu vou colocar, inclusive, alguns links ali para vocês, tá? Vou passar rapidamente, porque caso vocês tenham curiosidade, tá? De dar uma olhadinha de como que você forma as imagens, tá? E agora vamos dar uma olhadinha no olho humano, tá, gente? Como que funciona o olho humano? Bem, gente, o olho humano, a gente pode ver ele de dois pontos de vista. Primeiro vamos dar uma olhada nas suas partes, né, que é esse aqui da esquerda, e depois vamos ver como que ele enxerga os objetos. Então, da parte de fora, você consegue enxergar o seguinte no olho humano. Você vê a pálpebra, a estrutura de proteção, né, aí do teu olho.
a pupila, tá? Que é por onde entra a luz do seu olho, é como se fosse o teu buraquinho do olho. Ela pode abrir ou fechar, de acordo com estímulos que a gente recebe de luz e também estímulos químicos, do tipo quando você toma um susto e você tem um surto de adrenalina, você tem a pupila aumentando de tamanho. Tá? Você tem também a esclera. A esclera é a parte branca do teu olho. Ela é uma estrutura mais protetiva, você não enxerga com a esclera. E a íris, que é a estrutura que dá cor para o teu olho. Tá? A parte colorida do teu olho chamada de íris. Ela também é uma estrutura protetiva. Tá, gente? E dentro do teu olho você vai ter o seguinte. Você tem uma série de estruturas aqui que conseguem explicar a visão. Tá? Então vamos começar aqui de cima para baixo. Nós temos o corpo ciliar, que está em cima e embaixo, vocês percebem. E o corpo ciliar se liga com uma coisa chamada de cristalino aqui. Tá? O corpo ciliar ele consegue manipular o cristalino de forma a mexer ele para cima ou para baixo. Tá? Ou seja, ele consegue puxar e consegue relaxar o cristalino. Essa estrutura, gente, o cristalino, ele é como se fosse uma lente junto com a córnea. Você tem duas lentes. A córnea, que é a primeira estrutura aqui na frente, tá, gente? É a primeira lente que você bate a luz no teu olho. Então são duas lentes, sendo que uma é fixa, que é a córnea, e outra que é manipulável pelo corpo ciliar, que é aí o cristalino. E o que acontece, gente? O cristalino, no momento que você muda o tamanho dele, você consegue mudar também o foco do teu olho, o foco dessas lentes que estão aí na frente. Então você consegue observar objetos mais próximos ou mais distantes a partir desse movimento do cristalino pelo corpo ciliar. Você está focando a sua visão. Então, se eu observo algo que está próximo de mim, tipo a minha mão, vocês conseguem perceber, gente, que tudo que está ao teu redor fica desfocado, ou seja, eles perde a nitidez e você vê tudo embaçado. Da mesma forma, se eu olho para longe e coloco a minha mão aqui do lado, eu não consigo enxergar minha mão com tanta nitidez, porque eu joguei o meu foco para lá, tá? Então o que acontece? Nesse caso, tá, pessoal? O cristalino, ele consegue ajustar aonde você está colocando o foco dessas lentes e colocando, tá, a maior concentração em tal ou tal lugar do espaço. Então, o cristalino é extremamente importante para a nossa visão, tá, gente? E ficar mexendo muito com o cristalino provoca um cansaço nesses músculos. Então, se você vê muita TV, por exemplo, você tem esse movimento do cristalino acelerado, porque você vê profundidade, você tem um estímulo muito rápido, o seu cristalino ele acaba cansando e você sente aquela sensação de dor de cabeça. Ou quando você fica muito tempo no computador também. Então é recomendável que de tempos em tempos você pare um pouco e descanse sua vista. Tá? Que é uma coisa que a gente faz muito hoje na sociedade contemporânea, é ficar muito tempo na frente de computador, na frente de TV. Tá? Então, gente, você tem essas estruturas, a íris, vocês percebem que ela tira uma parte aí da luz que está entrando, ele dá uma filtrada, então é uma estrutura protetiva. Tá? Nós temos aqui também o humor vítreo, que na verdade é um líquido que preenche teu olho, tá, gente? Não é sangue, tá? Ele é um líquido transparente e esse líquido ele promove na luz um desvio específico para que ele chegue corretamente aqui na parte de trás do olho, aonde se encontra a retina, que é a estrutura que contém as células sensíveis à luz, tá, gente? Então, na retina você tem os bastonetes e você tem também ali os cilindros de luz que conseguem enxergar efetivamente a luz que chega na tua retina, tá? Então é a parte que enxerga. A retina, gente, ela é sensível e ela tem uma cor avermelhada, então quando você tira aquelas fotos e você vê que a pessoa ficou com o olho vermelho, na verdade o que aconteceu? A pessoa tirou a foto bem alinhada com, aí no caso, o flash, bateu no fundo do olho e voltou essa luz. E você, na verdade, esse olho vermelho, você está vendo a retina da pessoa. Tá? Então esse vermelho não é que o olho da pessoa ficou vermelho, está acontecendo alguma coisa, não. É simplesmente a retina dessa pessoa. Tá? E essa retina, pessoal, por conta dessa sensibilidade, se você expõe a muita luz, você pode inclusive machucar a retina. Você pode ter, por exemplo, olhar muito tempo para o sol não é uma boa ideia, porque você machuca a retina. Olhar para a solda é uma péssima ideia, porque ele solta muita luz e pode machucar a tua retina. Tá? Então, tomem cuidado com a sua retina, tá, gente? E o coroide aqui que vocês estão vendo, ele é uma estrutura que mantém tudo isso aqui junto,
né, uma estrutura de retenção. E nós temos o nervo óptico, enfim. Retina recebe essa informação de luz, transmite para o nervo óptico, que joga para o cérebro e nós conseguimos enxergar como consequência disso. Tá? Então tem uma estrutura bem complexa aqui dentro de recepção da luz, tá, gente? E agora vamos dar uma olhadinha como que funciona isso tudo, tá? Você tem aqui um objeto, seu brócolizinho aqui. Você tem a luz saindo da parte de cima do brócolis, batendo na tua córnea, que vai para o cristalino. Ó, vocês percebem, são duas estruturas. Cai no humor vítreo e chega na retina. Aqui do outro lado acontece a mesma coisa, sai de baixo, desvia e vai para cá. E olha que interessante, a imagem aqui formada na retina é de ponta cabeça. Consequência, tá, gente? O que acontece? Os nossos olhos, na verdade, estão enxergando o mundo ali dentro deles de ponta cabeça. O que acontece é que o nosso cérebro ele consegue reestruturar essa imagem e colocar ele de cabeça para cima. Tá? Nós temos isso como se fosse um tipo de software dentro do nosso cérebro que consegue reestruturar isso. Tá bom? Então, muito importante vocês entenderem isso, que há uma inversão de cima para baixo dentro do nosso olho. Tá? E aí, gente, vamos falar um pouquinho dos defeitos ópticos. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a miopia. O olho míope, gente, nada mais nada menos é do que um olho que ele está um pouco amassado na vertical. Tá? Então, em vez de ele ser uma bolinha assim, ele é uma bolinha mais fechadinha. E, como consequência, gente, a luz ela vai se desviar de tal forma que normalmente ela chega na retina focadinha e bate aqui nessa parte, tá? Por conta de que o nosso olho é um pouco mais comprido do que ele deveria ser, olha o que acontece. A luz acaba se formando antes, ela se junta antes do que ela devia e há um espalhamento. A consequência disso principal, gente, é que objetos que estão distantes, tá? Por conta desse caminho que é percorrido, ele se forma antes e a luz é espalhada. Então tudo que está vindo aqui de muito distante, você acaba não enxergando direito. Só que o que está perto, tá, gente? Fica um pouco mais fácil de focar, porque você não precisa causar tanto desvio da luz para que ela chegue até aqui. Então, objetos próximos para uma pessoa míope, elas são facilmente enxergáveis, objetos distantes ssão difíceis de enxergar. Então, a pessoa míope não enxerga de distância. Como podemos corrigir isso? Simples, gente. Já que a luz está se formando e se concentrando demais, a gente dispersa ela colocando uma lente divergente. Tá? Isso aqui é uma lente do tipo divergente. Vocês percebem que ela tem as pontas grossas. E olha só, essa lente, pessoal, no momento que você coloca aqui, ela abre a luz. Consequência, a luz por estar aberta, no momento que chega aqui no teu olho, ela é desviada e ela consegue percorrer esse caminho mais longo e adequadamente colocar a luz aqui no fim do teu túnel, tá, gente? Então isso é interessante. Você, na verdade, você não está curando nada no momento que você tem um óculos ou uma lente na tua frente. Você está corrigindo esse desvio da luz, tá? Para que chegue nesse teu olho que é um pouco mais comprido, tá, gente? Então isso é a correção da miopia, tá? E por que a gente tem um olho míope? Principalmente, pessoal, por causa de que o nosso cérebro, as estruturas dentro da nossa cabeça, elas acabam amassando o nosso olho. E por isso que pessoas que têm uma idade de mais ou menos 11 a 15 anos, mais ou menos, eles de repente ficam muito míopes. Por causa dessa reestruturação do nosso cérebro que cresce rapidamente e acaba amassando o teu olho, tá? E a gente também tem a chamada hipermetropia, tá? A hipermetropia, pessoal, o que ela faz? Você tem aqui, no caso, o seu cristalino, tudo certinho, só que você tem um olho amassado agora em vez de na vertical assim, você tem ela na horizontal. O olho fica um pouco amassado nesse sentido. Consequência, a luz, ela acaba chegando, tá, gente? Ela chega aqui, ó. Ela é focada de forma inadequada, né? Na verdade, ela nem consegue ser focada. Ela, antes mesmo de chegar, ela já é interrompida pela retina aqui atrás. Olha só. Como que a gente dá um jeito nesse problema, tá? A luz não está conseguindo se focar adequadamente, então você força isso a acontecer com uma lente convergente. Tá? Você converge a luz ali, ou seja, você junta mais a luz e quando você junta, olha o que acontece, a luz acaba desviando mais para dentro adequadamente e chega onde ela devia chegar. Então você força essa conversão e então é o contrário do que a gente viu na miopia. O negócio antes ele se formava cedo demais, ele está se formando tarde demais, então você vai lá e força para dentro.
tá? Então, quando você coloca a lente convergente, você corrige isso. E essas pessoas, pessoal, que tem esse problema óptico, né? Elas têm um problema invertido. As coisas próximas, elas são difíceis de enxergar, tá? Por quê? Porque justamente tem esse foco jogado para trás, né? Então você não enxerga direito o que está acontecendo, mas tudo que está distante a pessoa enxerga tranquilamente, tá? Então a gente tem essa questão da visão do hipermétrope, que é, na prática, muito parecida com uma coisa que a gente chama de vista cansada. A diferença só da vista cansada, você corrige da mesma forma a vista cansada, tá, gente? Você coloca uma lente convergente. É que a vista cansada, ela vem de pessoas que são mais velhas, tá? E que o cristalino, ele tá começando a ficar mais duro, tá? Quando o cristalino fica mais duro, pessoal, ali, aquela estrutura que a gente tem, né? Vamos voltar aqui. A estrutura do corpo ciliar, ela já não consegue puxar tanto o cristalino duro. E, consequência, você precisa de uma ajuda para fazer esse ajuste aí para perto. Por quê? Quando você vai para perto, o cristalino tem que puxar, tem que ser puxado. E aí, por ele ter ser duro, você acaba, por isso que a gente fala de cansado, porque dói o olho no momento que você faz esse puxão. Tá bom? Bem, pessoal, basicamente é isso, tá? Os complementos eu vou colocar aí para vocês dentro dos links e a gente se vê numa próxima, tá? Um grande abraço para vocês.